O senhor Jânio Quadros acaba de renunciar à presidência da República. Amigo Victor, que fala o repórter S, testemunho ocular da história. Olá, ouvinte da Rádio Unifor. Eu sou João Neto e vou começar a contar um pouco sobre a história do rádio em nosso país. Neste programa, você irá entender como se deu a implantação e estruturação do rádio. O capitalismo foi um dos principais aspectos da introdução do rádio no Brasil. Logo após a Primeira Guerra Mundial, o mercado que era apoiado pelo fronte europeu foi perdendo força, fazendo com que as grandes indústrias eletroeletrônicas norte-americanas buscassem novos mercados para garantir e ampliar seus lucros. 7 de setembro de 1922, data que marcava o centenário da independência, foi a data escolhida para a Exposição Internacional da Radiodifusão no Brasil. Transmitido pela Westinghouse, o som da emissão foi captado em diversos pontos da capital federal Brasília, como o Palácio do Catete e alguns prédios públicos. Discursos de Epitácio Pessoa, além de trechos da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, foram transmitidos. Em pouco tempo, após a primeira exposição do rádio no Brasil, surge a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi pioneira no país. Entusiasmado pelas primeiras transmissões, Edgar Roquete Pinto dá início à nova era da comunicação, criando a primeira rádio regular do país. Roquete descreveu as transmissões em uma gravação. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. Roquete logo conseguiu, junto ao governo, o empréstimo dos transmissores da Praia Vermelha, Rio de Janeiro, usando diariamente 1 hora por dia. Mesmo com a iniciativa de Roquete Pinto e de outros grandes intelectuais, o rádio no Brasil surge de forma precária. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro opera sem uma programação definitiva em seus primeiros meses. Mas já em outubro do mesmo ano, a emissora começa a organizar uma série de programas com conteúdo cultural e científico. Com a modernização do século XX, o Rio de Janeiro começa a ganhar uma nova urbanização, dando novo ar à cidade, além de virar o centro das atenções graças à Semana da Arte Moderna. Essa modernização não foi tão fácil como parece. Revoluções, crises militares, política internacional foi o que movimentaram intelectuais e trabalhadores para a busca do progresso. Roquete Pinto tentou passar a educação pelo rádio, através de programas que transmitiam músicas eruditas, conferências, análises políticas e econômicas. Mesmo sendo um instrumento voltado para o povo, a rádio era comandada pela elite, primeiro pelos altos custos com aparelhos de transmissão. Depois, mesmo quem tivesse um receptor artesanal, era necessário fones de ouvido, que para a época era artigo de luxo. Roquete Pinto foi o primeiro a obter autorização para emissão de publicidades, fazendo com que fosse criado um departamento específico para a veiculação das mesmas. Com isso, deu início à criação de programas arrendados, onde comunicadores poderiam ter um espaço dentro da programação de rádio, responsabilizando pela produção e edição do programa. Como podemos observar, Roquete Pinto foi o pai do rádio brasileiro, levando cultura e educação à população deficiente de informação. Agora vamos ouvir com Júlio Garcia como se deu a estruturação do rádio no país. Obrigada, João. A estruturação do rádio ocorreu de 1932 a 1940. Nessa mesma época, o nosso país sofria com os reflexos da crise da Bolsa de Nova York. Vou explicar melhor para vocês. Após a Revolução de 1930, o presidente Getúlio Vargas tentou solucionar o problema incentivando o crescimento industrial.
E foi a partir daí que o rádio começou a ser um veículo de comunicação voltado para o lucro. No caso das publicidades, estas ocupavam 10% da transmissão, através de um decreto. A Voz do Brasil, antigamente conhecida como A Hora do Brasil, transmitia inicialmente informações, pronunciamentos e música popular, mas tinha como objetivo principal divulgar as realizações do governo. No ano de 1940, com a ditadura, assuntos de reivindicação política e 108 programas de rádio foram proibidos. Mas com a redemocratização, a censura finalmente teve seu fim. Aos poucos, o rádio foi criando importância política e econômica, tendo como consequência algumas mobilizações contra o governo, como, por exemplo, a invasão de um grupo de estudantes à Rádio Record em São Paulo, e José Branco Lefebvre leu ao microfone um manifesto contra o governo Vargas. Outro decreto definiu os parâmetros da radiodifusão. Nele, o governo assegura sua condição de poder concessório e prevê a criação de uma rede nacional sob o controle do Estado, que não aconteceu graças à visão educacional e cultural defendida por Roquete Pinto e pelo Ministério da Educação e Saúde Pública. Vamos saber mais detalhes da vida de Roquete? É com você, Vitor. Ele tinha uma rádio chamada Sociedade do Rio de Janeiro, que popularizou nos anos 30 um pouco da sua programação, mas mesmo assim não desistiu de seu ideal. Ele cedeu sua emissora para o Ministério da Educação e Saúde Pública, mas com a condição de não propagar propaganda política, que não durou muito. Logo, as propagandas políticas invadiram as transmissões. O rádio entra na fase do espetáculo de massa. É com você, Julie. Obrigada, Vitor. Esta fase contou com a colaboração de César Ladeira e Ademar Cazé. Ladeira se destacou pela sua forma de organizar as programações da Rádio Record e, quando foi para Mirinca Veiga, criou audições exclusivas dos grandes cantores da época, batizando os famosos slogans. Já Ademar Cazé percebeu que as rádios brasileiras ainda eram muito amadoras, comparadas com as rádios dos Estados Unidos. Então, ele alugou o horário dominical das 8 da noite à meia-noite da Rádio Philips com o programa Cazé e logo foi se modificando até se popularizar e se tornar uma das grandes atrações de rádio no Brasil, com as transmissões em auditório, e foi nesse programa que surgiu o primeiro jingle do país. Ai, o padeiro desta rua, tenho sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Começou-se a pensar numa rede de emissoras brasileiras. A primeira tentativa de estruturação de uma rede de radiodifusão nos moldes das existentes na época nos Estados Unidos aconteceu por iniciativa da Boynton e Companhia, uma das pioneiras da indústria eletroeletrônica nacional. Constituída em meados dos anos 30, a rede verde e amarela dos Boynton realizou a primeira cobertura esportiva de um campeonato mundial de futebol na França em 1938. Agora, pensando numa rádio nacional, o locutor Celso Guimarães anunciou em setembro de 1936 o início das transmissões da emissora pertencente à empresa no horário da noite. Ele usou a seguinte frase: "Alô, alô Brasil, está no ar a Rádio Nacional do Rio de Janeiro." Havia então 65 emissoras em todo o país no final dos anos 30. Chegamos ao primeiro programa montado do Brasil. O Almirante passou a juntar música e texto, preparando o rádio brasileiro nos anos 40. O roteiro passou a ser a base de tudo, passando a ocorrer ensaios de locuções, músicas, esquetes humorísticos para não ter nenhum problema durante as transmissões. Bom, pessoal, essa foi nossa pequena viagem na estruturação e implantação do rádio no Brasil. Quer saber mais? Acesse www.historiadoradionobrasil.com.br. Até mais! Este programa foi produzido para a disciplina de Rádio 1 pelos alunos Julie Garcia, João Neto e Vitor Lutifi, com coordenação de Kátia Patrocínio e edição de Robson Sérgio.